Eu- e temos aqui o Mel Razul a chamar pelo Gonçalo Elias. Bem-vindos a todos a esta conversa. Esta é a conversa número 159 e é dedicada ao Mel Razul. Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé. Sabes que o Mel Razul é aqui o meu passarinho de estimação. Ah, não digas. É verdade, porque ele Não vem sabia, cantar, não vem sabia. cantar aqui para o meu telhado muitas vezes. Ainda por cima, É tchê! verdade. Por isso é que eu digo que é o bichinho de estimação. Eu não o tenho preso, ele anda lá na vida dele. Mas é engraçado porque aqui em Castelo de Vide e em algumas outras localidades assim da faixa mais raiana, o Mel Razul é uma espécie que ocorre em ambientes habitados, em ambientes urbanos, em vilas, em cidades vilas e aldeias e pousa nos telhados das casas, então às vezes vem cantar aqui para o meu telhado. E ouço muitas vezes. Agora, nesta altura, não, porque no inverno, nós estamos a gravar isto em janeiro, nesta altura não cantam tanto, mas na primavera é diário. E, portanto, é assim uma ave que está aqui presente com muita frequência. E canta bem. Canta bem. E E foi em exatamente em Castelo de Vigo foi onde tu viste, pelos Foi, vistos, o teu primeiro foi. registro. O primeiro registro, que na verdade eu já tinha visto a espécie antes, mas não tinha registado. E eu passo a explicar. Quem acompanhou estas conversas, desde o início, as conversas anteriores, recordar-se-á que eu passei pela primeira vez em Castelo de Vida em setembro de 1988, com o meu primo, num passeio que fizemos de bicicleta em Castelo de Vido, Marvão e Espanha, e que nessa ocasião registámos a andorinha dáurica e a andorinha das rochas, entre outras espécies, depois em Espanha vimos os grifos e os abutres pretos, e nessa ocasião em que passámos em Castelo de Vido e em Marvão, eu vi lá uma ave pousada nos torreões, que eu fiquei logo desconfiado que seria o mel razul. Isto em setembro de 88, mas eu na altura não registrei. E não registrei porquê? Porque não vi a ave muito bem e eles em setembro não estão com as cores azuis, estão assim com o aspecto um bocado mais cinzentão porque acabaram de mudar. Eu hoje sei que aquilo que eu vi nessa ocasião era o mel azul, porque já lhe conheço a silhueta e o habitat e a forma de pousar, mas na altura não sabia. E então, 6 meses depois, eu voltei a Castelo de Vide. Estamos no dia 24 de março de 1989. E porquê é que eu voltei? Porque eu, nessa ocasião que vim com o meu primo, em 88, nós acabámos por ver uma data de espécies que eu nunca tinha visto com o meu tio, que foi quem me ensinou, e que nem o meu tio sequer tinha visto, porque ele não conhecia nem andorinhas dáuricas, nem grifos, nem abutres pretos, nem nada disso. E então eu convenci o meu tio a vir, enfim, virmos fazer alguma observação de aves nesta zona. E então, em 89, por altura da Páscoa, o meu tio costumava ir com a família para a zona de Évora, na altura da Páscoa, e ele nesse ano, como eu já tinha falado, em irmos a Castelo de Vide, ele convidou-me, e então nós fomos passar a Páscoa a Évora, e num dos dias aproveitámos e viemos dar uma volta até Castelo de Vide e Marvão, e depois até entramos um bocadinho em Espanha, naquela zona dos Grifos. E então, quando fizemos a paragem em Castelo de Vide, fomos até ao castelo, como é normal quando se vem visitar a vila, e no castelo lá estava o Mel Razul, só que desta vez ele estava todo azulinho e ainda por cima estava a cantar. Portanto, desta vez foi mesmo o chamado registro sem Uma espinhas. observação daquelas que não levanta Sim, dúvidas sem nenhumas, espinhas. não é? Para mim e para o meu tio, porque o meu tio também não conhecia o Mel Razul, porque ele não costumava vir fazer observação assim tanto para o interior, e sendo o Mel Razul uma ave mais do interior, ele nunca tinha contactado com a espécie. Portanto, acabei por ser eu um bocadinho a levá-lo a ver aqui esta e outras espécies novas que depois haveríamos de ver também. Esta espécie, curiosamente, quando nós olhamos para o mapa de distribuição, é daquelas que praticamente quase que ocupa o país inteiro, talvez menos na zona litoral. No entanto, não é propriamente uma espécie muito comum, não é? Ou seja, ela é daqueles exemplares, daqueles exemplos de espécies que têm uma ampla distribuição, mas uma densidade relativamente baixa. De uma forma geral, sim. Portanto, não é uma ave que possamos dizer que é abundante. Não é. Eles, de facto, na metade litoral são muito escassos e têm uma distribuição muito descontínua. Mas na Costa Rochosa, e a Costa Rochosa começa essencialmente ali na zona do Cabo da Roca, um bocadinho acima, mas do Cabo da Roca para baixo,
é onde temos mais costa rochosa, e eles aí começam a aparecer junto ao mar, mas mais abundantemente no Algarve, porque a costa do Algarve é sobretudo calcária e eles gostam muito do calcário porque tem mais buracos também. Mas também há na costa da Arrábida e na costa de Sintra. E os Agora, buracos eles são, interessam-nos claro, porquê? Para nidificação? não percebi a pergunta. Os buracos interessam-nos porque é lá Sim, que eles nidificam? porque eles nidificam em cavidades. Mas a presença de rochas é só um dos fatores, porque eles também podem nidificar, como eu disse, em zonas habitadas, que além de Castelo de Vido ocorrem em Marvão, ocorrem em Castelo Branco, ocorrem em Porto Alegre, portanto até em cidades maiores, ocorrem em Mértola, entre muitas outras localidades do interior, e ocorrem depois noutro tipo de habitats, como por exemplo em pedreiras ou em vales fluviais com algumas escarpas. Portanto, eles nidificam em cavidades, sejam de edifícios, sejam de escarpas naturais, também nidificam em castelos, em pontes, portanto, desde que haja assim algumas construções com buracos. Agora, as rochas não são o único fator, porque há um fator climático também. Eu acho que eles não gostam de zonas demasiado úmidas e isso explica a ausência da maior parte do litoral, principalmente do litoral norte e centro. E porquê? Porque não é só em Portugal que eles são mais frequentes no interior. Quando vamos para a Espanha, a abundância aumenta à medida que avançamos para leste e eles são especialmente abundantes na costa mediterrânica, entre o Estreito de Gibraltar e a Catalunha, portanto, Andaluzia Oriental, País Valenciano e costas da Catalunha. Portanto, haverá aqui um mix de fatores que tem a ver com o habitat e com o clima, que eu acho que eles gostam de um clima razoavelmente seco. Mas, embora, como tu disseste, não é uma ave abundante, de uma forma geral são pouco comuns, mas às vezes em certas zonas do país, especialmente no interior, podem ser razoavelmente frequentes. Portanto, aqui o razoavelmente é um bocadinho relativo, eles não são abundantes em lado nenhum, até porque têm os seus territórios, mas, por exemplo, em certas zonas de Trás-os-Montes, como no Douro Internacional, e em certas zonas do interior alentejano, vai-se vendo com alguma frequência. Um aqui, outro ali, não andam em bandos de maneira nenhuma, mas não são também raros. É uma espécie considerada residente. Teoricamente, sim. Agora, eu já referi anteriormente que o termo residente é às vezes confundido com sedentário. E os dois termos não são sinónimos. Residente significa que a espécie está presente no nosso país durante todo o ano. Não Agora, necessariamente os mesmos residente indivíduos, não é? podem ser e podem não ser. Neste caso, a ideia que nós podemos ter como a distribuição parece ser estável ao longo do ano é que eles serão sedentários, mas quando nós começamos a procurar informação mais detalhada, encontramos algumas indicações de que poderá não ser 100% assim. Por exemplo, no livro Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, de que eu sou coautor, no texto desta espécie diz assim, possivelmente, portanto, é residente possivelmente com alguns indivíduos estivais. Ou seja, sugere-se que haverá aqui alguns indivíduos que são migradores. De onde é que vem esta informação? No livro BWP, que é o Birds of Western Palearctic, que às vezes também é conhecido pelo nome de Cramp, que era o nome do primeiro autor, portanto, o Stanley Cramp, aquilo eles referem que haverá supostamente uma fração desconhecida das aves ibéricas que realiza movimentos migratórios que as poderão levar até pelo menos ao norte da África, mas que sabe-se muito pouco sobre os períodos de migração destes indivíduos. Portanto, isto cita o BWP e cita outro livro que é o Telharia. O Telharia é um livro do José Luís Telharia, que salvo erro era o Aves Ibéricas, que saiu em 1999. Portanto, há trabalhos que sugerem que há indivíduos migradores. E, de facto, em outubro eles também aparecem de vez em quando em sítios onde não nidificam nem invernam. Por exemplo, em determinados pontos do interior alentejano. Mas é muito difícil às vezes distinguir o que é que são indivíduos em passagem do que é que são movimentos dispersivos de âmbito local. Portanto, há aqui coisas que nós não sabemos muito bem, mas eu fui consultar o que é que dizia o Birds of Iberian Peninsula, que é um livro que fala das aves de Portugal e também de Espanha,
e eles também sugerem que há indicações de movimentos e que poderá haver alguma passagem no Estreito de Gibraltar, onde ocasionalmente há pequenos bandos que são registados no outono e também na zona de Tarifa, que fica ali perto do Estreito. Mas, aparentemente, do pouco que se sabe, o contingente migratório é pequeno. Agora, o que nós não sabemos é destes milhares que nidificam cá, que serão, segundo o Atlas, serão entre 1.000 e 5.000 casais. Repara, se houver 10% da população que se vai embora para o norte da África, tu não dás por ela, porque a maioria deles ficam cá. Portanto, agora, de onde é que vem esta informação que já vem do Birds of Western Palearctic, que é dos anos 80, a dizer que há um contingente migrador? Eu não sei, e eu acho que nós, para responder a isto, precisaríamos de fazer algum tipo de programas de seguimento, e como sabes, agora até os aparelhos de GPS e tudo estão a ficar cada vez mais pequenos, portanto, pode ser que no futuro haja possibilidade de monitorizar os movimentos dos passariformes, como já é feito para rapinas e para cegonhas e para outras aves assim de maior porte. Para já, temos que ficar apenas com esta informação de que possivelmente alguns dos melros azuis que nidificam cá irão invernar ao norte da África. Por isto, o Atlas, uma das coisas que eu também notei quando consultei o Atlas foi que há aqui uma aparente expansão da área de distribuição da espécie. Agora, não sei se esta expansão é uma expansão real porque corresponde a um aumento da população ou se será apenas resultado de um melhor esforço de levantamento, digamos, da espécie, não sabes? Sim, bom, o Atlas, nós já falámos do Atlas a propósito de outras espécies. O Atlas, obviamente, teve uma cobertura um bocado incompleta em algumas zonas, e resultante em parte também do número de horas de amostragem exigido ter sido metade do que no segundo Atlas, portanto, no terceiro foi menos. E, portanto, quando há uma espécie que no mapa apresenta que diminuiu muito, eu fico sempre desconfiado se isso não tem a ver com fraca cobertura. Neste caso, acontece o oposto. Apesar da cobertura ser menor, verifica-se um aumento expressivo do número de quadrículas em que a espécie foi registada. Portanto, aparentemente estará mesmo a haver uma expansão. Atenção que este Atlas, ao contrário do anterior, que se baseou essencialmente nas visitas sistemáticas, ou seja, aquelas visitas cronometradas, este terceiro Atlas baseou-se muito em registros casuais inseridos no eBird. Portanto, todas as observações inseridas no eBird, mesmo que não fossem em trabalho de Atlas, contavam para o Atlas desde que fosse introduzido o código de nidificação. Portanto, registros ocasionais também entravam. Ora, o melro azul é uma espécie que as pessoas veem muitas vezes de forma ocasional. Imagina, vais visitar um castelo ou paraste ao pé de uma escarpa e está lá um a cantar. Fazes o registro, mesmo que não estejas ali a contar outras espécies. E eu imagino, isto é uma suposição minha, mas imagino que possa ter havido um contributo desse tipo de registros. Se foi só isso ou se foi das visitas cronometradas, não sei. É certo que houve algumas zonas em que a presença da espécie diminuiu, por exemplo, no distrito de Bragança e na Serra do Gerês. Aí houve uma diminuição. Por outro lado, nota-se um claro aumento de registros no distrito de Vila Real, portanto, na metade ocidental de Trás-os-Montes, no distrito de Viseu, em certas zonas do Alentejo interior, no Algarve e na Extremadura, em particular nas regiões de Lisboa e Setúbal. Portanto, apesar de ter diminuído em algumas zonas, parece de facto estar a haver uma expansão. Curiosamente, eu fui ver qual era a situação em Espanha, porque em Espanha também foi feito o terceiro Atlas e também tem uma comparação com o Atlas anterior, e a situação é semelhante, ou seja, parece ter havido no global uma ligeira expansão, mas que não é uma expansão centrada numa única área, porque houve zonas em que eles se expandiram, como por exemplo na Catalunha e na Extremadura, mas depois houve outras em que diminuiu. Por isso, a sensação que dá é que aumentou num sítios, diminuiu nos outros. Globalmente, houve uma expansão ligeira, e quando olhamos para o conjunto todo, dizia que a espécie está estável ou com um incremento ligeiro. Mas sim, olhando para o Atlas, fica essa sensação que terá havido uma pequena expansão em algumas regiões.
este melro, portanto, o Monticola solitários, tem também aqui algo que se lhe diga em termos da taxonomia, não tem? Algo que, desculpa? Que se lhe diga em termos da taxonomia, Que se lhe porque se diga, eu quer não dizer, estou em erro, era um tordilho que passou sim, já sei do que estás a falar. Peço desculpa, não estava agora a fazer a ligação. Efetivamente, o melro azul, tal como os chascos, os cartazes e os rabi-ruivos, até há pouco tempo estava na família dos turdídeos. A recente revolução, passa a expressão, taxonómica que houve, eu chamo-lhe revolução porque realmente há poucos anos houve aqui umas alterações bastante radicais na organização das famílias. Houve muitas famílias que foram ou divididas ao meio ou retalhadas ou transferidas e as sequências foram alteradas. E quando houve essas grandes alterações, vários membros que estavam na família Turdidé, como estes que eu referi, portanto, Melro Azul, Chascos, rabi-ruivos, cartachos e roxinóis, passaram para a família dos papamoscas, a família Muscicapidé. Nos Turdidé só ficaram os tordos maiores e os melros. Os melros, não estou a falar do azul, estou a falar do melro preto e do melro recular. Portanto, os que são do género turdos. Portanto, ele de facto mudou de família, não mudou de género, mas mudou de família, fruto desta reorganização, e esta reorganização justifica-se em grande parte pelo facto das análises filogenéticas terem passado a ser um dos critérios principais na definição de espécies, géneros e famílias. Portanto, foi um bocado por causa disto. É claro que há quem ache que às vezes estes critérios filogenéticos levam estas reorganizações a um nível excessivo, mas neste momento é aquilo que é a corrente dominante para a classificação das espécies e, portanto, quer gostemos, quer não, e há muita gente que não gosta, e eu também às vezes fico assim um bocadinho, como é que é dizer, confuso com tantas alterações, mas nós temos aqui duas opções, ou tentamos acompanhar, porque a tendência é esta, ou ficamos agarrados a uma taxonomia antiga que vai ficando cada vez mais para trás e cada vez mais desatualizada. Portanto, eu, ainda que algumas alterações me façam confusão, eu vou tentando acompanhar para estar a par. Porquê? Porque se não tentar acompanhar, a um dado ponto do tempo as alterações já são tantas que nós depois já estamos completamente perdidos. Portanto, a minha opção é tentando acompanhar. mas a coisa tem, em princípio, já falaste na hipótese das várias autoridades que neste momento trabalham no assunto de se juntarem, pelo menos, e tentar ter-se uma plataforma comum de entendimento, já não é mau todo, se assim for. Não, não é mau. Já se fala nisso desde 2021, portanto, das três grandes plataformas que são a BirdLife International, o IOC e o Clements, se juntarem e fazerem uma taxonomia única para deixar de haver diferenças entre listas. É claro que isso resolve esse problema das diferenças de não sabermos que lista seguir e como é que se chama numa lista e como é que se chama na outra. Mas, mesmo que isso aconteça e que será positivo, continuará a haver alterações no futuro, porque está Sim, sempre a mas haver essas estudos. alterações, em princípio, já terão que ser consensuais, diria eu, não é? Portanto, Eu já acho não que é uma sim, coisa a minha expectativa é essa. Agora, se isso vai ser mesmo assim, vamos ter que esperar para ver. de De ver. qualquer forma, pronto, a situação para já é esta. Aliás, ainda ontem houve alguém que, a propósito de outra espécie, que comentou comigo que determinada espécie tinha mudado de nome e que o portal Aves de Portugal não estava atualizado. E eu disse, não está, não alterei no portal, porque essa alteração que estás a referir teve lugar no eBird, que segue a lista de Clements, mas o portal Aves de Portugal segue a lista do IOC. E, portanto, o portal só alterará o nome quando o IOC, se e quando o IOC alterar a lista. Eu sei que há muita gente em Portugal a seguir o eBird, mas o portal Aves de Portugal segue o IOC, como podia seguir a BirdLife, ou como podia seguir outro qualquer. O que eu não acho boa ideia é estar a saltitar de umas listas para as outras, senão a confusão, que já é grande, ainda fica maior. Mas Claro, pronto, fechemos aqui este parênteses taxonómico. certo. Esta espécie tem 5 espécies e tem uma Não, coisa curiosa é que subespécies, queres tu dizer? Cinco cinco subespécies. subespécies, sim. E uma das coisas que eu achei curioso é que há diferenças bastante razoáveis na plumagem das várias subespécies, não é? Exato, são cinco subespécies.
das quais duas na Europa, que é os solitários por cá e os solitários longirostris na Grécia e ali na Turquia e na Península Arábica, e que depois ainda entra pelo Afeganistão, e depois ainda há mais 3 na Ásia, mas na Ásia mais para lá, porque a distribuição da espécie vai até ao Japão. E há uma dessas subespécies que é o filipensis, o Monticola solitarius filipensis. Filipensis vem de Filipinas, embora ele, na verdade, só ocorra nas Filipinas durante o inverno. É principalmente invernante nas Filipinas, mas talvez tenha sido descrito lá. Pois o filipensis é completamente diferente dos anteriores, porque tem o ventre todo cor de laranja vivo. E quase, em certos aspectos, quase que faz lembrar o nosso mel das rochas. Aliás, eu fiz há não muito tempo um webinário sobre o mel azul, e nesse webinário apresentei algumas fotos desta subespécie filipensis, precisamente para salientar as diferenças que pode haver dentro da mesma espécie quando nós mudamos de região geográfica. Portanto, quem quiser saber mais sobre o mel azul poderá ir ver este webinário. Ele ainda não está online no momento em que nós estamos a gravar esta conversa, mas vai ficar online no início de fevereiro, portanto, Muito provavelmente quando esta conversa quando for esta para o conversa ar, for para o ar, já já está. estará online, mas carregada há muito pouco tempo. E online, eu estou-me a referir ao canal YouTube do portal Aves de Portugal. Portanto, é ir a YouTube, escrever Aves de Portugal Online, tudo seguido, está lá o canal em que estão as gravações dos nossos webinários e das nossas conversas sobre aves. Aqui, muito rapidamente, já temos pouco tempo, uma questão que é, para observar então a espécie, qual é a altura do ano melhor e assim locais, porque pelos vistos há zonas, como referiste, Castelo de Vida, em que a espécie até é possível de observar-se em meio urbano, mas não é assim em todo o país, pelo que eu percebi, porque ela até é relativamente esquiva. Sim, é uma ave que gosta de se esconder, não permite grandes aproximações de pessoas, mas por outro lado gosta de pousar em sítios altos e bem à vista. E, portanto, na metade interior, que é a região onde a espécie é mais frequente, o melro azul gosta muito de pousar em castelos, portanto, velhos castelos, aqueles com blocos de granito e ameias ou torreões. Por exemplo, no Castelo de Marvão estão lá sempre 1 ou 2 casais, pousados à vista, podem manter-se assim a 80 ou a 100 metros de distância, mas estão lá. Em Castelo de Vido também andam no castelo, em muitos outros castelos da Raia, desde Trás-os-Montes até quase ao Algarve. E quem dizem castelos, dizem ruínas. Há muitas casas abandonadas pelo meio dos campos, nomeadamente no Alentejo e na beira interior, e aí também se conseguem ver. Em certos núcleos urbanos, por exemplo em Porto Alegre ou em Castelo Branco, eles aparecem, pousam nos telhados, embora em cidades maiores, às vezes com o ruído automóvel pode não ser tão fácil. Eles estão presentes ao longo de todo o ano e pousam à vista ao longo de todo o ano. Só que na primavera eles fazem-se notar também pelas suas vocalizações, que é aquele canto que nós ouvimos no início. E o melro azul faz aquilo que nós chamamos, em jargão técnico, um voo nupcial. Um voo nupcial é quando eles cantam em voo, portanto põem-se a voar, assim um bocado em círculos ou em linha ondulada, a bater as asas mais devagar e a cantar, porque de certa forma é um voo de exibição para atrair uma potencial parceira. E, portanto, nessa altura, eles, além de pousarem à vista e de cantarem pousados do alto das antenas ou dos campanários, por exemplo, também fazem este voo nupcial e nós ouvimos este assobio, olhamos para cima e lá anda o melro azul a cantar. Portanto, a primavera é a altura em que eles se fazem notar mais, pelas vocalizações. E ocasionalmente também cantam no outono. Se tiver bom tempo, assim uns dias de outubro, cantam um bocadinho. Agora em janeiro, como está muito frio, ouve-se menos. Mas pousados à vista pode-se ver em qualquer época do ano. No interior, então, como eu disse, em vilas, aldeias, ruínas ou casas isoladas, também em campanários, castelos, pontes e depois em ambientes mais naturais, como por exemplo escarpas fluviais. E quando vamos para a costa, será em arribas costeiras. Arribas costeiras, como há, por exemplo, na zona do Cabo da Roca e daquelas praias ao pé de Sintra, como há no Cabo Especial e na Costa da Rábida, e como há numa grande parte do Algarve. Toda a zona costeira do Algarve, por exemplo, em Sagres é um sítio clássico para ver a espécie também,
porque eles nidificam nas arribas costeiras e depois vêm cantar em antenas e noutros postos que estão ali perto da linha de costa. Portanto, são assim os locais onde nós podemos esperar mais facilmente ver o mel azul. Onde é que eles não ocorrem de todo? Em zonas completamente desarborizadas, que não tenham pelo menos umas ruínas ou uns montes de pedras, em zonas florestais densas, também não ocorrem, e em zonas densamente povoadas do litoral, e além disso, no litoral norte e centro também estão praticamente ausentes, talvez aí pelas razões que eu já apontei que terão mais a ver com o clima. Gostava ainda de referir que eles ocorrem em algumas serras do norte e do centro do país e do sul, mas que raramente vão acima dos 1000 metros. Eles na Serra da Estrela já foram pontualmente vistos mais acima, mas normalmente não se aventuram muito para cima, e acima dos 1000 metros eles são substituídos, digamos assim, pelo melro das rochas, que é a espécie que em Portugal nidifica em zonas de alta montanha. Eles podem ocorrer nas mesmas zonas de altitude, mas o melro das rochas ocorre principalmente acima dos 1000 metros. O melro azul, principalmente abaixo dos 1000 metros, tem uma distribuição complementar. Gonçalo, muito obrigado por estes esclarecimentos e por esta conversa. Vamos despedir, agradecer a todos os que nos ouviram e até à próxima. Obrigado, Zé, obrigado a todos e voltaremos em breve para falar de uma rapina.